Olá, tenham todos um bom dia. Eu estou aqui fazendo o vídeo no dia 19 de outubro, que é o dia do município de Jico. Hoje é uma quarta-feira, agora são 11 horas da manhã. E estamos de folga aqui. Né? Pois bem, o assunto dessa semana aqui é castigo retributivo, é a lição número 7 do quarto trimestre de 2016. Né? Santíssimo e poderoso Deus, sabemos que Tu estarás conosco nesse estudo e já Te agradecemos por isso. Muitas coisas a aprender. Pedimos, portanto, que o Teu Espírito esteja conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu estou ouvindo. O carro passou lá. Esse nosso estúdio aqui é muito estranho. Mas tanto eu quanto a minha esposa gostamos demais da natureza. E tem um passarinho novo por aí, alguns aí que estão cantando. Não sei se está captando a câmera. Mas nessa semana aqui, o nosso estudo é sobre o castigo retributivo. Ou seja, errou, tem que ser castigado. Isso é lógico, tem que ser, né? Mas Deus tem uma estratégia diferente, uma estratégia linda. Errou, bom, pecou, tem que morrer. Sim, que é a lei. Esse é o princípio, e esse é o princípio correto. Não pode ser como aqui no Brasil, né? Que o sujeito errou e não acontece nada. Principalmente se o sujeito tem poder. Agora é que estão aí pegando um que outro, né? Essa sensação de impunidade. Isso não existe no céu. Mas existe uma outra coisa, que é fantástica. Errou, tem que morrer, mas tem o perdão, existe a graça. Né? Portanto, vamos esperar um pouco. Vamos esperar um tempo. Vamos dar oportunidade. Vamos ensinar, vamos orientar para ver se há uma mudança de atitude, para ver se há arrependimento. Né? Vamos, portanto, dar uma nova oportunidade. Foi isso que aconteceu lá com Adão e Eva no jardim. Bom, vocês cometeram pecado, agora vocês se tornaram mortais. Mas eu vou lutar por vocês e vocês terão uma nova chance. No caso de Jó, eles não entenderam dessa maneira, né? Jó sofreu muito, mas muito. Eu já tenho dito aqui no comentário desses, aqui na lição, que eu não suportaria tanto. Eu tenho certeza disso. Estou baseado aqui em 1 Coríntios 10, versículo 13, né? Onde diz que nós seremos tentados, seremos provados até o limite da nossa capacidade de suportar, não mais que isso. Caramba, então o Jó tinha um limite extremo. É difícil ter certeza de que outro ser humano, antes dele ou depois dele, tivesse um limite assim. Eu não, né? Então, aqui nessa terra, há muitas injustiças, mas tem uma justiça definida, que ninguém vai sofrer mais do que suporta. Porque isso sim seria injusto, né? Mesmo que aquilo que a gente suporta, que esteja dentro do limite do suportável, seja injusto, mas pelo menos isso não nos destrói, nós aguentamos, não é? Então essa é uma questão que explica muitas coisas aqui na Terra e também faz parte da explicação do que aconteceu com Jó. Então essa é uma questão. Aqui na Terra, muitos e muitos e muitos bons sofrem. E muitos maus vão bem, crescem, enriquecem, vivem na luxúria, fazem festa, bebem, etc. e tal, e vivem às vezes 80, 90 anos, 100 anos, numa boa, e nunca sofrem alguma doença terrível, alguma coisa assim, por causa dos seus atos. Outros sofrem. Mas esse mundo é assim, esse mundo não é um mundo lógico, né? Ele é assim. Então aqui começa, na parte do domingo, Bildad, né? Bildad foi lá
junto com os outros, ficou 7 dias ali olhando para Jó, aquela situação horrível, choraram bastante. Aí Jó falou várias coisas e Bildade se irritou. Quem é tu? Eu não vou fazer aqui a síntese do que Bildade falou e que o Zofar, do que os dois falaram, né? Bildade e Zofar. Não vou. Está no texto escrito, né? Isso fica bastante longo. Mas em síntese, Bildade e Zofar, mas principalmente Bildade, ficou se imaginando, mas quem é tu, Jó? Para ficar acusando Deus, de que Deus ser injusto, de Deus que te enviou esse castigo terrível. Se ele enviou esse castigo terrível é porque você fez algo muito errado, não é? Então Bildade achava que havia um castigo ali. Então Bildade fez uma série de afirmações corretas, mas cometeu 2 erros. Primeiro, um erro que ele cometeu foi ênfases exageradas. Segundo, que aplicou verdades corretas a um contexto errado. Uma verdade é que, de fato, o mal tem que ser castigado. E muitas vezes é imediato o castigo. Ou então a espera não é tão longa que vá esperar até o final dos tempos, o final dos 6.000 anos, coisa desse tipo, para lá no final do milênio, após o milênio no céu, serem então julgados. Porque há casos que não dá para esperar tanto, né? Foi o caso do dilúvio. O dilúvio, se Deus não tivesse providenciado o dilúvio, Satanás teria acabado com a vida aqui na Terra, com as condições de vida aqui na Terra, bem antes do tempo que Deus estabeleceu. Se Deus não tivesse acabado com Sodoma e Gomorra, também teria acontecido, mas se tivesse acabado com Bildade, com Coré, a turma de Coré, também teria frustrado o plano de instituir uma nação aqui na Terra. E assim vai em muitos outros casos, né? Que ao longo da história, que nós sabemos que pode ter sido da parte de Deus ou não também, né? Como Herculano e Pompeia, que eram cidades promíscuas, né? E assim vai. Bom, então tem certos casos que Deus não pode esperar até o final, onde vai haver de fato o julgamento de tudo. Não pode. Porém, na normalidade do pecado, Deus está esperando, né? Séculos e mais séculos, vários milênios, está esperando, até que se conclua a pregação aqui na Terra, que todos tenham condições de tomar uma decisão, enfim, todos tomarão uma decisão, ou contra ou a favor da salvação, mas tomarão, não é? E o caso de Jó não era esse caso que tinha que fazer porque era uma pessoa só. Quando Deus castiga assim, é mais de uma, não é? E tem uma situação muito estranha no caso de Jó, porque Jó foi super abençoado, ele foi o maior do Oriente, ele era mais abençoado que Bildade, mais abençoado que Zofar, mais abençoado que os outros amigos que apareceram lá. Como que de repente, no mesmo dia, Jó perde tudo, e depois, não muito depois, e ainda fica doente desse jeito? O que houve? É estranho, isso é muito estranho. Que de super abençoado, de repente Deus descobriu lá que já tinha feito alguma coisa errada lá e disse, opa, vou ter que castigar ele já, né? Isso não é uma atitude normal da parte de Deus. Ele nunca fez isso e nunca vai fazer uma coisa dessas, né? Especialmente no caso de alguém que era íntegro, que eles não sabiam isso, mas tudo bem, né? Aí Zofar também acusou Jó, tu está falando uma multidão de palavras, tudo coisas loucas, coisas bobas. Na verdade, o que Jó estava dizendo é que eu sou íntegro, eu não fiz nada de errado, eu estou sendo castigado porque eu, muito embora não tenha feito nada errado. E eles tinham certeza, se botar isso na cabeça, que Jó tinha cometido um grave erro, né? Bom, era um problema isso aí, né? Bom, nós temos que ter muito cuidado com a nossa incapacidade de julgar os outros, ou se não é julgar, pelo menos avaliar. Nós temos que fazer avaliações, nós temos que ter cuidado, porque o nosso QI, nossa capacidade intelectual, é em torno de 100 a 200, né? A capacidade intelectual dos antediluvianos era de 2.000 a 4.000 o QI deles. Segundo a senhora White, ela não diz esse número, mas ela diz que eles eram 20 vezes mais capazes do que os mais capazes de hoje, né? Então é isso.
Ora, a capacidade de alguém que tem, por exemplo, um QI de 3.000 é muito superior. Com as informações, ele tira uma lógica bem mais precisa que nós. Agora imagina a capacidade de Deus, cujo QI, se é que podem falar assim, a respeito dele, é infinito. Então, um dia nós teremos as explicações por que as coisas aconteceram desse jeito aqui na Terra. Uma explicação nós já temos. Aqui é um lugar de injustiça. Mas nunca que Deus esteja fazendo essa injustiça. Não, isso não. Então, essa explicação já temos. Mas outras explicações ainda nós teremos. Não é? Então, nós temos aqui que o castigo imediato é uma coisa que não é normal, não é natural da parte de Deus. Deus espera para dar perdão. Não é? Esse é o ponto mais importante aqui nessa semana. Mas eles estavam achando lá que Jó estava sendo castigado porque Jó foi abençoado até agora, e agora ele fez uma coisa errada, sumamente errada, então agora Deus castigou ele de vez. Essa era a lógica deles. Mas, apesar de não terem o conhecimento do que estava por trás do castigo de Jó, essa era uma conclusão que eles não deviam ter chegado. Porque é totalmente ilógica, a não ser que alguém fale isso por não conhecer absolutamente nada sobre Deus, julga Deus assim como alguém que não faz ideia do que ele é, não é? A não ser isso. E também não era o caso deles. Eles tinham bastante conhecimento sobre Deus, eles tinham, por tradição, não é, muita informação dos antediluvianos que viveram não muitos séculos antes deles. Bom, uma coisa muito importante é a capacidade de antevisão de Deus. Né? No caso do dilúvio, por que Deus agiu assim, destruiu tudo? Porque Deus via lá na frente, né, que o mau procedimento dos antediluvianos iria acabar com a raça humana. De fato, entraram na arca quantos? 8. Só uma família entrou na arca. Uma família. Mais um tempo, Noé ia morrer, etc. e tal, a esposa dele ia morrer, os filhos deles iam morrer, etc. E acabar aqueles que eram fiéis a Deus. Não é? E aí Satanás teria uma vitória aqui na Terra. Sim. Satanás ia arruinar o planeta. Então Deus tomou uma providência radical, coisa que ele não queria fazer, mas teve que fazer. Não é? Mas esse certamente não era o caso de Jó, porque Jó era um homem sozinho e era super abençoado e teria feito o quê de uma hora para outra para levar tamanho castigo, né? Logo, esse tipo de coisa que aconteceu com Jó teria uma outra explicação. E se nós estivéssemos lá com Jó e não soubéssemos nada, como eles não sabiam, mas tivéssemos um raciocínio mais apurado, mais cuidadoso, nós teríamos que dizer o seguinte para Jó: dá para ver que aconteceu algo que nós não temos explicação, né? Vamos orar a Deus, vamos ver o que ele diz, vamos pedir dele a explicação, porque não faz sentido nenhum você ser super abençoado até agora e de repente acontecer tudo isso. Vamos pedir que Deus explique isso, que Deus tome providências. Porque Jó falava nessa direção: eu confio em Deus, eu não vou. E eles não se aperceberam ou não acreditaram em Jó, que Jó dizia: eu sou fiel a Deus, eu amo a Deus, eu não condeno a Deus, eu não reclamo de Deus, eu exalto a Deus, eu louvo a Deus, eu confio nele, eu espero nele. Como alguém que é super pecador vai falar desse jeito? Né? Então, a não ser que fosse super pecador e super mentiroso, um baita de um artista do mal, que não era o caso de Jó. Será que não dava para perceber isso? Essa é uma questão importante aqui, né? Então, finalizando, o julgamento que está acontecendo tinha uma data, etc. e tal, tudo, desde 1854 estão sendo julgados alguns, né? Não todos. Estão sendo julgados aqueles que aceitaram ser cidadãos do reino de Deus. Então, para ver se eles de fato aceitaram mesmo, para ver se eles seguiram a Deus, se eles permitiram ser perdoados, se permitiram ser transformados, etc. Né? Então hoje nós devemos mostrar que nós queremos ser salvos. Adão e Eva, com aquela árvore da ciência do bem e do mal, deveriam demonstrar que eles não queriam ser pecadores, que eles queriam ser fiéis a Deus. Nós que já somos pecadores devemos demonstrar que queremos sair do pecado.
que nós não queremos ficar nessa situação. É diferente, não é? E temos a grande oportunidade aqui, graças à graça. Temos a grande oportunidade de nos salvarmos, graças que Deus não é como Bildade, Zofar e o outro lá, entendiam que ele era de um castigador imediato, mas que é a retribuição divina imediata, né? O castigo retributivo, né? Sem dó nem piedade. Ela pecou, tá bom, agora tu vai... Gente, todos somos pecadores, e o pecadinho desse tamanho, o pecado desse tamanho, a consequência é a mesma, morte eterna. O perdão para um pecado desse tamanho, para um pecado desse tamanho, a consequência é a mesma, vida eterna. Esse é Deus, né? Deus é diferente do que eles entendiam e muito diferente do que muitos nós entendemos hoje, né? Deus hoje não é um liberal, também não é um castigador como eles pensavam. Deus é equilibrado, né? Deus é correto, segue a sua lei e aplica a sua lei, e nós devemos assim também proceder. Santíssimo e poderoso Deus, esteja conosco a partir dessas lições, seja para nos ensinar, seja para que tenhamos uma vida coerente contigo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Tchau.